E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, os seus negócios, o seu trabalho, o seu amor, o seu lar, os seus filhos. Que Deus abençoe a todos os que creem agora, em o nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o coração. É do coração que procedem as fontes de vida, é o Provérbio 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas, na prática, como é possível guardar o coração? Guardar o coração é proteger o coração de toda e qualquer contaminação deste mundo. Porque o coração é o centro da nossa vida. Então, como é o centro da vida, é a fonte da vida, nós temos que mantê-lo purificado, mantê-lo limpo, porque dele vem a vida. E se o coração está mal, então que vida ou que tipo de vida a pessoa vai ter? Então, como manter o coração limpo no mundo sujo? Como manter o coração puro no mundo impuro? Você sabe que há um provérbio popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Quer dizer, em outras palavras, o que os olhos veem influenciam imediatamente as decisões do coração. Por exemplo, é no coração que se decide casar ou descasar. É no coração que se decide ficar ou não ficar com a outra pessoa. É no coração que se decide trair ou manter a fidelidade com a outra pessoa. Você vê que do coração procedem as decisões mais importantes na nossa vida. Mais importantes. E é justamente o coração que nós temos tratado aqui na igreja, no Templo de Salomão. Estaremos tratando a partir dessa primeira terapia do amor na última quinta-feira desse mês. Renato, é importantíssimo esse texto sagrado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, quando nós falamos da terapia do amor, nós estamos falando de uma escola onde as pessoas vão tratar do coração para que o coração venha trazer vida para elas e não desgostos como tem acontecido normalmente. As pessoas que estão agora com um coração dolorido, por exemplo, por ciúme, por traição, coração dolorido por uma briga que aconteceu ontem à noite, estão com o coração enfermo de alguma forma. Elas sabem muito bem o que significa essa palavra, elas podem agora entender melhor que deve-se guardar o coração acima de qualquer coisa. Porque é ali no coração que você forma suas decisões, você é influenciado pelo que você vai fazer, o que você vai falar. Jesus disse que do coração procedem todo tipo de coisas ruins.
Então a pessoa, muitas vezes, ela sabe que ela deve tratar bem a esposa ou o marido, mas na hora da briga ela não consegue resistir os apelos do coração. O coração fica gritando e dizendo, não, fala isso para ele também. Não, ele te machucou, você vai lá e machuca também. O coração pede isso. O coração é como uma pessoa irracional que tem problemas mentais. Ele não pensa, ele só sente. E a pessoa que não tem controle, não consegue guardar esse coração, então ela se torna refém dele. E muitas vezes, depois de ter feito o que fez, ela para e pensa e se arrepende. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui fazer isso? Então, realmente, aqui na terapia do amor, nós temos que trabalhar e estamos nos preparando para trabalhar, para cuidar do coração das pessoas, que tem sido responsável de muitas frustrações amorosas. Pois é, minha amiga, meu amigo, pense bem. Raciocine comigo. Use a sua inteligência, o seu intelecto. Quanto sofrimento o seu coração já lhe causou? Quantos? Só em pensar nos problemas cruéis que o seu coração lhe causou, você começa a chorar, você começa a ter os seus olhos cheios de lágrimas, não é? Por quê? Porque o seu coração obrigou você a tomar decisões, obrigou você a tomar atitude, que depois trouxeram dores de cabeça. E há pessoas que dizem, não me trouxeram, estão me trazendo dores de cabeça até hoje. Olha, o meu coração me enganou há 15 anos atrás, até hoje eu estou sofrendo as consequências. Quer dizer, que se do coração procedem os maus pensamentos, a influência para o mal, também do coração, quando a pessoa é sábia, quando a pessoa coloca o seu coração no altar de Deus, então o que acontece? Esse coração influencia para as coisas boas. E são justamente essas coisas boas que você vai colher nessa terapia do amor, porque a terapia do amor é uma escola, é um curso do amor, é um curso que ensina você a amar e ser amado. Essa é a realidade. Então, na última quinta-feira desse mês, às 10 horas da manhã, porque a noite já está cheia, já está completamente lotada, você só pode vir, se quiser participar dessa terapia do amor, no Templo de Salomão, quer dizer, o Templo do Amor. Você sabe que aqui é um lugar sagrado, sagradíssimo. Eu creio ser o lugar mais sagrado da terra. Eu não creio que exista um lugar tão sagrado quanto este. Por quê? Porque foi construído sob a orientação e inspiração do Espírito Santo. E se você quiser ter a comprovação, vem aqui. Vem aqui no templo para você ver o que você vai sentir, a experiência que você vai ter. É algo maravilhoso, magnífico. As pessoas que já passaram, você pergunte, conversa com alguém que já veio aqui no templo. Ela pode até nem ser convertida, mas ela vai dizer, olha, eu tive uma experiência extraordinária. Por quê? Porque aqui no Templo de Salomão existe um altar diferenciado de todos os altares que existem na face da terra. Então, aqui você vai aprender a lidar com o seu coração, a controlar o seu coração. Você vai aprender a fazer com que o seu coração fique sob o seu domínio. Você vai dominar o seu coração. Você vai dominar o seu coração ao invés de ser dominada ou dominado por ele. Então, na última quinta-feira, nós só temos vaga para 10 horas da manhã, não temos vaga para a noite. Você só pode, se você quiser, tem que ser pela manhã, 10 horas da manhã. Mas, poxa, bicho, mas 10 horas da manhã eu estou trabalhando, eu sei. Mas o que você quer que eu faça? Que eu invente um
uma cadeira para você, à noite não dá, já está cheia, já está lotada, lotadinha. Então, só tem um momento, é 10 horas da manhã. Então, dia 28 desse mês, a última quinta-feira desse mês, você que quiser, que vai fazer um esforço. Você sabe que quando a pessoa, Renato, você sabe disso, quando a pessoa está apaixonada, ela faz das tripas coração, ela falta aula, ela falta trabalho, ela sai de casa, ela pula a janela, ela faz de tudo para ir ao encontro da pessoa que ela ama. O coração dela impõe isso. Não tem jeito. Se você tiver que fugir da casa dos pais, se você tiver que ir para outro país, enfim, o que você tiver que fazer. Larga até a fé. Exato, exatamente. Larga até Deus em troca daquele amor que às vezes que até lhe faz mal. Então, se você quer um amor verdadeiro, então, o que custa você reorganizar a sua agenda para você estar ali às 10 da manhã? Na quinta-feira. Eu sei que tem pessoas que realmente elas podem dizer, é impossível para mim, a não ser que eu vá perder o meu emprego. Aí eu entendo alguns casos assim. Mas muita gente pode reorganizar a sua agenda, porque quando ela fica doente, ela reorganiza a agenda. Quando alguém morre na família e ela tem que ir no funeral, ela reorganiza a agenda. Quando ela tem que ir na escola do filho, ela reorganiza a agenda. Enfim, todo mundo, quando quer, dá um jeito. Quando não quer, dá desculpa. E se você quer, você então vai dar um jeito e vai estar ali conosco às 10 horas da manhã, na quinta-feira, dia 28 de agosto, para a primeira terapia do amor no Templo de Salomão. Agora, é importante que as pessoas venham já com o coração determinado, que elas venham com um propósito. Você não deve vir pensando assim, eu vou lá ver o que acontece. Não, você tem que vir com um propósito, você tem que vir com o coração atento, ligado, a mente ligada em Deus. Se a pessoa vier para fazer turismo, não vai dar. Não vai resolver. Não, e tem mais uma coisa, Renato. Você sabe que quando o templo, ou melhor, o tabernáculo que Moisés edificou e depois o templo, as pessoas que vinham ao tabernáculo, que era chamado de lugar do encontro, as pessoas tinham que ir ou entrar na presença de Deus com um propósito e uma oferta. Você sabia disso? Primeira coisa, né? Antes de entrar. Antes de entrar. Ninguém podia entrar na presença de Deus, ninguém pode entrar na presença de Deus sem um propósito, sem oferta. É simples entender isso, bicho, porque hoje em dia, mesmo hoje em dia, quando as pessoas vão ao encontro de alguém importante, uma autoridade, uma pessoa importante, primeiro, elas não são recebidas se elas não derem uma razão. Eu quero encontrar com fulano por causa disso, eu tenho esse assunto para tratar. Então, primeiro, elas têm que ter uma razão, tem que ter um propósito, um objetivo. E segundo, muitas vezes a pessoa ela já traz um presente com ela. É comum, especialmente entre autoridades, entre pessoas de negócio, é comum trazer um presente, trazer alguma coisa que venha, digamos assim, mostrar a simpatia, mostrar o interesse, a gratidão por estar sendo recebido. Então isso acontece até entre os homens, os seres humanos. Com Deus não é diferente. Quando nós nos acercamos de Deus, nós temos que ter um propósito. Você lê a Bíblia e você vê lá que quando Jesus era abordado por alguém em necessidade, ele perguntava para a pessoa, mesmo sabendo do problema dela, ele perguntava para ela, o que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Quer dizer, ele colocava sobre a pessoa a liberdade e a responsabilidade de dizer, eu quero isso. Então, quando você vier no Templo de Salomão, você tem que estar bem definido nesse seu propósito. O que você quer? Ainda que, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão divididas. Elas dizem assim, luto pelo meu casamento ou desisto e parto para outra? Fico com esse namorado ou termino e peço a cura do meu coração para entrar em outro relacionamento no futuro? Elas não estão certas, mas mesmo essas pessoas que não estão certas, você que está nessa dúvida, o seu propósito tem que ser, eu quero a definição. O meu propósito é, eu quero acabar com essa dúvida na minha vida. Então você tem que vir com este propósito. Tem um propósito.
venha preparado. E se você vier com um propósito, de forma que quando a gente falar agora, peça aí a Deus, porque Ele prometeu, ouvirei toda a oração feita neste lugar. Então você tem que vir com a oração na ponta da língua. Quando nós falarmos, agora você vai pedir a Deus sobre a sua vida amorosa, você tem que ter as palavras na sua boca. Então venha preparado para esse dia, porque nós estamos nos preparando, Cristiane e eu estamos nos preparando para esse dia e temos a certeza que será único e diferente. E se você vier no mesmo espírito, então vai juntar a fome com a vontade de comer. É interessante falar sobre que para entrar na presença de Deus você tem que ter um propósito, você tem que ter uma definição, você tem que ter um objetivo. Ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Eu venho para ver como é que é Deus. Não, ninguém entra na presença de Deus assim. Primeiro você tem que ter um propósito, um desejo. Segundo, você tem que trazer uma oferta. Você tem que apresentar uma oferta, porque está escrito que ninguém pode entrar na presença de Deus de mãos vazias. Por que a oferta? O propósito a gente já sabe. Mas por que a oferta? Por que a oferta? Você sabe que a oferta abre caminhos. O presente abre caminhos. Quando alguém vai visitar uma autoridade, vai visitá-la, mas leva um presente porque quer, no fundo, um favor. Ninguém dá alguma coisa sem querer algo em troca. Então Deus sabe o que a gente quer em troca. Deus sabe. Mesmo assim, Ele exige que nós ofereçamos um presente ou uma oferta para manifestarmos a nossa fé, para esboçarmos a nossa fé, a nossa confiança. Então é necessário que quando nós entramos na presença de Deus, nós tenhamos o propósito e a oferta. Lembre que Jesus curou o leproso, depois Jesus disse, agora vai e apresenta ao sacerdote a tua oferta. Era parte daquele ritual de cura, para a pessoa expressar a gratidão a Deus. Isso. É uma honra que a pessoa apresenta. Todo mundo entende isso no mundo, bispo. As pessoas entendem isso claramente. Alguém te faz um bem, você quer retornar aquele bem. Você vai pedir o favor a alguém, você chega todo solícito, você chega todo humilde. Então, você tem que criar uma ligação entre você e a pessoa. E a oferta é a ligação. É o que liga você com aquela pessoa. Quando você quer agradar alguém, receber o favor de uma pessoa, você apresenta algo que não é a forma de comprar, digamos assim, uma transação, mas é uma forma de pedir. Você sabe que o dar é uma forma de pedir. Há quem chegue e diga, eu quero isso. Há quem chegue e diga, toma aqui. E sem pedir, está pedindo através da dádiva, do presente, e a outra pessoa fica na obrigação moral de retornar aquele presente. Porque quem dá fica com crédito, e quem recebe fica com débito para com aquele que deu. Uhum. Então essa é a realidade, essa é a pura realidade. Mas você, minha amiga, tem que ter essa consciência. Para você chegar diante de Deus, primeiro, você tem que ter um propósito. Segundo, você tem que trazer uma oferta. Essa é a realidade. Seja você da igreja A, B ou C, sempre vai ser assim. Se você quiser entrar na presença de Deus, tem que ter essa consciência. Agora, eu queria que vocês ouvissem os testemunhos de pessoas que receberam o benefício da fé, o benefício por causa da fé que manifestaram nessa terapia do amor. Meu marido, ele tinha várias amantes. Aí ele me traía. Para começar, na minha noite de núpcias, ele me deixou em casa e foi dormir com outra. Aí minha vida começou ao inferno a partir daí. Ele todos os dias saía, só chegava no outro dia, trazia as mulheres para dentro da minha casa, eu pegava ele se beijando no meu portão. Aí foi a minha vida durante 7 anos, foi esse inferno.
Na época eu era viciado em bebida alcoólica, em jogos e juntava tudo, a noitada, prostituição, jogos e bebida. Às vezes eu saía na sexta-feira, chegava no domingo, na segunda-feira e ainda chegava, tinha gastado todo o dinheiro nas baladas. Eu pegava o pagamento, em vez de ir para casa cuidar da minha família, né? Eu ia para as baladas, para noitada, jogar, beber e sair com a mulherada. A vida era assim. Eu até prometia para ela que ia mudar, mas o tempo ia passando e eu não conseguia mudar. Até que eu queria, mas quando eu via já estava no meio da noitada. Aí eu comecei a participar da terapia do amor, porque eu só chorava e não estava resolvendo nada. Aí a partir do momento que eu parei de chorar e fui buscar na terapia, aí minha vida foi mudando através disso. Então, eu vi a mudança primeiro na minha esposa, né? Ela mudou bastante, começou a me tratar muito bem e eu achei aquilo, para mim era novidade, porque o normal era eu chegar em casa e ela reclamar, falar ou estar chorando. Às vezes eu levava amigos para casa, e ela levantava e ia preparar algum petisco, algo para a gente beber. Tinha fim de semana que ela fazia algo para eu comer em casa, mesmo eu comprando bebida. Aí eu vi uma mudança, aí eu senti envergonhado. Lá no mundo é uma coisa, em casa é diferente. Foi aonde eu fui renunciando aos poucos. E chegou uma hora, como eu tinha várias amantes, eu fui terminando aos poucos. Eu falei para ela que eu não podia terminar de uma vez, porque era várias. Eu tinha uma meia dúzia de amantes em cada bairro e por onde eu andava. Hoje é maravilhoso, mudou tudo. Ele deixou os amantes, então hoje a vida do meu casamento está super diferente. Hoje eu posso falar que eu tenho um casamento feliz. Eu era muito individualista, egoísta. Eu pensava mais na minha vida profissional, econômica, do que na minha família. Eu deixava a minha família em segundo plano. Então, isso, não tenha dúvida, que gerou um enorme problema. Quanto tempo ficou assim no casamento? Mais ou menos uns 9 a 10 anos. Eu me sentia desrespeitada, desvalorizada e deixada de lado. Então era muito ruim. Primeiro eu ficava preocupada. E depois eu começava a ficar com raiva, muita raiva. Então quando ele chegava, aí era a pior fase que eu estava. Só que aí eu não falava, eu não brigava. Eu ficava bicuda, não dava atenção para ele e dava gelo. Ficava sem falar com ele. Se a mulher dá um gelo em você, você fica uma pilha de nervos. No meu caso, eu não conseguia nem dormir. Entendeu? Porque, logicamente, você quer a atenção da esposa. Porque na minha cabeça eu estava certo. Porque eu estava trabalhando. Eu queria dar algo de melhor para ela. Entendeu? E quando eu a procurava, ela me dava um gelo. E aí foi quando começou os pensamentos vou ter que tomar uma decisão, não dá mais. Que decisão era essa? Separar. Mas graças a Deus que eu contei até 10 mil. E isso não ocorreu. E você procurou a terapia primeiro? Sim, senhor. Como que você soube? Através de um testemunho igual esse que nós aqui estamos contando. E assim as coisas começaram a mudar. Comecei a valorizar mais a minha família, entendeu? E eu também deixei de ser prepotente, arrogante, orgulhoso, que até então eu também era. É porque ele achava que ele sempre tinha razão. Então, assim, ele estava certo, não adiantava falar, então ele sabia de tudo, entendeu? E, além disso, eu não era muito de falar, porque eu era muito fechada. E ele não sabia o que estava passando comigo, porque eu não falava. Então, assim, hoje é completamente diferente, né? Eu sinto que ele me coloca em primeiro lugar, né? Não estou mais deixada de lado. Que ele me prioriza, né? Então, você se sente valorizada, importante, amada. Hoje, o que eu não aceito, o que eu não concordo, eu falo, eu não quero que ele adivinhe, porque antes eu queria que ele adivinhasse. Às vezes ela fala tanto que eu tenho que colocar um freio. Tá certo, parabéns a vocês. Deus abençoe, continue firme, tá? Então, graças a Deus, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Nós vamos agora falar com Deus. A nossa oração, é claro, em nome do Senhor Jesus, alcança o trono da graça, o trono do Altíssimo. Mas ela não vai resolver o seu problema
porque o seu problema exige mais do que oração. Porque há coisas que você não pode fazer apenas na base da oração. Você não vai resolver na base da oração. Se a gente fosse resolver todos os nossos problemas só na base da oração, a gente seria uma maravilha. A gente ficaria num lugar só orando, mais nada. E aí seria muito fácil. Mas não é, a gente tem que agir, a gente tem que tomar atitude. Israel, para tomar posse da terra prometida, não tinha que ficar orando. Havia quem orasse, mas também havia quem tivesse que ir à luta, que pegasse na espada para enfrentar os inimigos. Então, você tem que pegar na espada para enfrentar o seu inimigo maior, que de repente é o seu coração. E para você enfrentá-lo, você tem que saber como fazer isso. Por isso existe a terapia. A terapia do amor é para as pessoas que querem se municiar de uma arma, de uma ferramenta para lutar e vencer. Não é assim, não cai com uma chuva. Não, você tem que lutar. Pergunta às pessoas que conquistaram, como elas conquistaram? Elas conquistaram através de luta, de perseverança. Elas foram persistentes, perseverantes nas suas lutas. Então, a terapia do amor ensina a pessoa como agir, como se defender, como atacar. Tem várias formas de você usar as suas armas. Então, na terapia do amor, você aprende tudo isso. Por isso é que nós estamos enfatizando. Já acabaram as credenciais para a noite, então só temos para as 10 horas da manhã. Então, você tem a opção aí para vir. E essa é a opção para você fazer a terapia aqui no Templo de Salomão. E enfatizando que essa credencial é gratuita. Você não vai pagar para assistir esta palestra da terapia do amor no Templo de Salomão. É meramente por uma questão de organização e limite de capacidade. Então você precisa urgentemente, sem deixar para a última hora, buscar uma universal mais próxima a você, onde você terá ali a credencial para a terapia do amor, dia 28 às 10 da manhã. Então, se você deseja participar, muito em breve você vai nos ouvir dizer aqui, olha, acabaram as credenciais. Então, é importante que você corra e não deixe para a última hora. Procure uma universal próxima a você, ou mesmo venha aqui ao Templo de Salomão, se você está nas imediações, aqui no Brás, na Celso Garcia 605, e ali você pode retirar na frente do templo. Nós temos ali uma equipe emitindo as credenciais. Mais detalhes pelo site terapiadoamor.tv. Agora nós vamos entrar diante do trono do Altíssimo e falar, e pedir e clamar forças para você. Vamos chegar diante do altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos na Tua presença para pedir, suplicar, rogar em favor de todos os nossos ouvintes, especialmente aquelas pessoas que estão vivenciando o inferno dentro de casa. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem saúde, tem vigor, é inteligente, mas se ela não tem um casamento feliz, ela vive no inferno com saúde, com dinheiro, com tudo. Ela vive um pedacinho do inferno com todas as suas regalias. Então não adianta ter tudo no mundo se não há um amor compartilhado, dividido. Meu Pai amado e querido, eu te peço então que o Senhor venha abrir o entendimento dessa gente para que venha investir na parte mais sensível da vida, que é o coração. Pois a tua palavra diz que do coração procede todo o mal. Todo o mal. Também procede a vida. Depende do coração. Depende do domínio do coração. Depende do espírito que há no coração. Então eu peço que o Senhor venha fazer essas pessoas terem esse discernimento para
investir naquilo que é mais importante na sua vida. Eu peço, meu Pai, abençoe essa reunião ou essas escolas, esses cursos que são feitos às quintas-feiras em benefício das pessoas que estão com problemas no casamento. Então, aqui no templo, na última quinta-feira desse mês, nós vamos começar uma corrente, uma cadeia de oração, de clamor, de orientação, para que as pessoas possam aprender a tirar proveito da força que há em ti. Meu Pai amado e querido, então eu te peço por todo este povo, abençoe, meu Senhor, essa corrente, essa terapia do amor, a partir daqui do Templo de Salomão, no dia 28, e todas as quintas-feiras a partir desse dia 28, às 10 horas da manhã. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, e todos os que creem digam amém, graças a Deus. Se você quer pão, você vai à padaria. Você quer carne, você vai ao açougue. Se você está doente, você vai ao médico. Se você quer um casamento feliz, então você tem que ir ao autor do casamento. E é isso que vai acontecer aqui no dia 28 de agosto, na primeira terapia do amor no Templo de Salomão. O ponto zero dos casamentos felizes, o altar. Então, venha participar conosco, procure uma Universal bem próxima a você e retire a sua credencial gratuita sem demora. Que Deus lhe abençoe e voltamos na próxima vez. Tchau.